vitória. A crise é tempo de oportunidade. Josafá, muita satisfação, que eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por esta tão rica oportunidade que é nos concedida e também louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui na nave do templo, cultuando a Deus juntamente conosco, pois verdade é que nós já podemos sentir a presença de Deus. Também louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão através do Facebook, da página oficial da igreja, Assembleia de Deus Bela Vista, em Paracuru. Deus abençoe a todos vocês e pedimos que você possa compartilhar esta live com alguém, pois eu tenho por certo que Deus irá falar conosco. Eu estou sentindo a presença de Deus, e como é bom estarmos aqui como alguma parte, do povo de Deus, presencial, com todos os cuidados, mas já podemos estar nos alegrando juntamente com os irmãos. E creio que logo, logo, nós teremos novamente a liberdade de estar juntos e louvarmos a Deus, pois nós sobrevivemos quando nós adoramos ao Senhor. Desde já quero louvar a Deus, também alguns irmãos que estão nesta live, ali da congregação, a qual o Senhor nos confiou para supervisionar a Assembleia de Deus Bela Vista, a congregação do Poço Doce. Deus abençoe. E desde já, pastor Valdeirês, gostaria de pedir à igreja do Senhor oração em favor de uma irmã que congrega ali conosco, a irmã Jamile, que está hospitalizada desde a noite de ontem, com fortes dores, mas eu creio que o Senhor há de visitar a sua serva e há de abrir a porta para que toda aquela dor venha cessar no nome de Jesus. Queridos, eu fiquei um pouco surpreso quando o pastor usou o texto de Gênesis capítulo de número 26, e justamente é esta palavra que o Senhor nos direcionou para entregar à igreja do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos localizassem juntamente comigo, não vai ficar muito difícil, pois o nosso pastor, nosso líder espiritual, já mencionou, a qual se encontra no livro do Gênesis, capítulo 26, apenas o versículo 1 e também o de número 2, para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Diz-nos assim a palavra do bom Deus: e havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é de conhecimento de todos nós outros que estamos passando ou já estamos terminando uma crise pela fé. Porém, esta crise está nos trazendo grandes lições. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que os relatos bíblicos nos revelam a respeito das crises que o povo de Deus passou.
Quando eu uso a palavra passou, é porque o povo de Deus saiu vitorioso de crises a qual eles enfrentaram. E olhando para esse texto, eu percebo aqui mais uma crise a qual está proposta para um dos escolhidos da promessa de Deus. Todos nós sabemos que Isaque é filho da promessa, filho do pai da fé, Abraão. E Isaque agora está enfrentando, meus amados irmãos, uma das maiores, ou um dos maiores desafios da sua vida. Pois aqui iria começar de fato o chamado de Deus para a vida de Isaque. E observe que o chamado de Deus para a vida de Isaque começa diante de uma crise. Que eu quero vos passar essa noite a respeito do texto que ora nós lemos, é que a crise, ela nos ensina a sermos diferentes. A crise, ela nos ensina a olhar diferente. E nesse momento, nós vamos perceber aqui que Isaque está em uma crise de existência. Perceba comigo, no capítulo de número 26, a Bíblia vai dizer que havia fome naquela terra, além daquela primeira dos dias de Abraão. E é importante frisarmos aqui que Isaque seria o responsável de propagar a descendência até chegar o nosso Cristo. Quando nós olhamos aqui, nós percebemos uma crise de existência, uma crise aonde está posto a posterioridade que veria o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para o texto, nós vamos perceber aqui o tamanho do peso que estava sobre os ombros de Isaque. Olhando para o texto, nós vamos perceber aqui o tamanho da responsabilidade que estava sobre Isaque. Porém, no tempo de crise, a Bíblia também vai dizer que o Senhor, glória a Deus, o Senhor se revelou para Isaque. Eu já queria abrir um parênteses aqui para nós que estamos aqui na nave do templo e para você que está em casa, que em tempo de crise é o tempo também que Deus vai se revelar para a minha história e também para a tua história. Então, se eu fosse você, eu não me preocuparia ao ponto de perder o equilíbrio. Não, eu confiaria de fato que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para te sustentar, embora a crise seja, aleluia, contrária, embora a crise seja um lugar aonde te colocará em um lugar de decisão. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo o seguinte: é no tempo de crise que eu visito a tua parentela, é no tempo de crise que eu visito a tua vida, é no tempo de crise que eu vou revelar quem eu sou de fato na tua vida e na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, quando eu falo de crise, eu falo de tempo de oportunidade. Tem pessoas que, quando ouvem soar o nome crise, já perdem o equilíbrio, já começam a estar em um estado profundo de ansiedade e perdem o foco da promessa de Deus. Porém, quando eu olho para a Bíblia e vejo o nome crise, eu percebo aqui tempo de oportunidade. Eu vou provar. A Bíblia diz, lá no primeiro livro do profeta Samuel, que havia uma grande guerra naquele tempo, e ali estava posto, aleluia, um desafio,
uma oportunidade que tinha sido lançado pelo rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul falou o seguinte: que quem descesse ao vale de Elar, glória a Deus. O vale de Elar, meus amados irmãos, no hebraico transliterado para o português é lugar de decisão, lugar de oportunidade. Quem descesse aquele vale e derrotasse aquele gigante que estava amedrontando todo o povo apenas pelo grito, estaria isento dos impostos daquela época, e ele também lhe daria a mão da sua filha em casamento. Mas o que eu percebo dentro do relato bíblico é que o povo que se dizia corajoso, é que o povo que se dizia ser da guerra, é que o povo que se empunhava o escudo, empunhava a espada para a guerra, estavam todos amedrontados. E a Bíblia diz que naquele meio tempo, naquele período de decisão, apareceu um jovem insignificante ao olhar humano. Apareceu um menino, apareceu alguém que ia agarrar aquela oportunidade. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Apareceu um menino que ia colocar um ponto final naquela voz que estava ecoando sobre o arraial e que estava colocando o povo em um estado de depressão. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele menino, ao saber da notícia, logo se colocou para ir à guerra contra aquele gigante. Você vai entender aqui nessa noite o que eu quero vos passar da parte de Deus. O Senhor nosso Deus está te dizendo, para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, que a crise é um tempo de oportunidade para você, para a tua família, para o teu marido, para a tua esposa. Mas é você que vai reagir conforme o desafio que está diante de ti. Davi desceu ao ribeiro, aleluia, mas não foi de qualquer jeito, para se escolher pedras, aleluia, a qual a Bíblia diz que seriam redondas. Não era só colocar a mão, pastor Valderez, não, teria que de fato colocar a face também sobre a face das águas, para se escolher as pedras, para derrotar aquele gigante e de vez por todas calar aquela voz opressora. Davi vai humildemente, confiando em Deus, porque ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Você vai entender aqui, nós estamos diante de uma crise, mas você e eu já passamos por coisas piores, e não é dessa vez que o diabo vai rir da nossa cara, vai rir do teu marido, da tua família, e te ver perdendo de cabeça baixa, não querendo mais louvar a Deus. Não, ele vai ver você saindo dessa crise, aleluia, de posse de vitória. Se você acredita nisso, levante a sua mão direita aos céus. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, aonde você estiver, no seu quarto, na sala, juntamente com a família, receba a presença de Deus invadindo na tua casa, aqui na igreja também. Deus te dando autoridade para vencer esse gigante que está te amedrontando. Davi disse: aqui não, aqui não. Até hoje o gigante gritava. O Senhor me faz trazer essa palavra aqui para a vida de algumas pessoas. Tem um gigante gritando dentro do teu peito: você não vai sair dessa, vou te matar, vou acabar com a tua história. Mas Davi não foi olhando, aleluia, para o desafio, ele foi olhando para a oportunidade que ia ser gerada naquele momento. E a Bíblia diz que ele colocou 5 pedrinhos no seu alforje
e saiu para o vale da oportunidade. E naquele vale, pelo Senhor, o nosso Deus, o Senhor deu o gigante Golias na mão de Davi. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você ainda não ouviu essa palavra durante essa quarentena. E parece que o texto liga ao momento que nós estamos vivendo mesmo, porque era uma quarentena naquele momento. Talvez você não ouviu. Você é muito forte, mais do que você pensa. Sabe por quê? Não é por causa da tua força interior, é porque dentro de ti habita o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: Paulo escreve a Timóteo, disse: Timóteo, Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Crente, é tempo de levantar a cabeça, sacudir a poeira e deixar de ouvir a voz do opressor. É tempo de se encher da presença de Deus e tomar a oportunidade que está vos dada diante de você, diante da igreja do Senhor Jesus. E eu creio em uma coisa: queira o diabo ou o inferno ou não, a igreja do Senhor vai continuar militante, marchando na unção do Espírito de Deus. Oh glória! Nós vamos sair dessa, mas nós vamos sair mais fortes, porque o Senhor há de nos dar vitória. A crise é tempo de oportunidade. Josafá, o rei Josafá, estava diante de uma travada guerra, e a Bíblia diz que ele temeu. É normal temer, é normal ter medo. O que não é normal é deixar o medo te guiar, o medo te envolver e te prender, para te deixar incapaz de lutar. Josafá teve medo, mas a Bíblia diz que ele tomou uma atitude de homem de Deus. Ele olhou o exército e disse: não dá para mim, com a força da minha inteligência, com o poder do meu reinado, não dá para mim lutar só. Já sei, vou buscar naquele que é Jeová Jireh, vou buscar naquele que é Jeová Sabaoth, vou buscar naquele que tudo provê, que é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Josafá implantou um jejum. Oportunidade você está perdendo de você jejuar. Jejuma mais. É tempo de buscar consagrar-se diante de Deus. E a Bíblia diz: quando todos estavam reunidos na congregação, o Espírito de Deus se apoderou do profeta, encheu ele de ousadia e fez ele proclamar as seguintes palavras: não temais, pois essa guerra não tereis de pelejar. Está preparado para viver o extraordinário de Deus? Está preparado para viver as oportunidades, aleluia, de Deus? Então consagra a tua vida, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho nas mãos de Deus. Pastor Valdeirês, eu digo e eu posso confirmar com muita ousadia: era necessário isso acontecer, pastor, para balançar o povo de Deus. E eu creio, aleluia, não é que eu queira ser muito pessimista, é que o povo de Deus acordou, abriu os olhos para ver que a coisa é mais séria do que pensávamos, aleluia. E eu creio, pastor, também que essa crise veio para revelar quem de fato
estava com a lamparina acesa, e de fato aqueles que precisavam acender as suas lamparinas, foi preciso isso acontecer para Deus te despertar e dizer: eu tenho muita coisa para fazer na tua vida, eu tenho muita coisa para fazer na tua história, eu tenho muita coisa para fazer através de você. Somente confia, somente se entrega e deixa eu fazer através de você. Havia fome, necessidade física, fome. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu e disse: não desças ao Egito. Primeiro, a crise nos traz oportunidade. Amém? A crise nos traz oportunidade. Uns usam para triunfar, outros usam para esfriar-se. Mas eu creio, eu estou pregando para quem está em casa e quem está aqui também na igreja, que você está usando a crise para buscar mais a Deus, descer mais, consagrar mais, e está usando a oportunidade como um momento onde Deus irá honrar a tua fé. Segundo, a crise vem para provar se de fato estamos com os princípios e valores enraizados dentro de nós. A crise vem para provar os nossos valores. A crise vem para provar se de fato somos fiéis. Sim ou não? Sim. Pois o Senhor está dizendo o seguinte: não desças ao Egito. E o Egito é uma figura tipológica do mundo dentro da Bíblia. E agora o meu coração entristece, porque o que eu ouvi, pastor Valderez, não foi pouco, de pessoas que desistiram, usaram a crise para descer ao Egito. Usaram o momento de incerteza, volta ou não volta, vai ou não vai, acredita ou não acredita, para voltar ao Egito. E Deus aparece para Isaac e diz: Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Segura essa palavra, você que está em casa e você que está aqui na igreja nessa noite. É no lugar onde tudo parece improvável que Deus vai te honrar. Não, você não entendeu, vou repetir isso aqui. É no lugar onde você quer abandonar. Aqui não dá mais para mim, aqui não prospera nada, eu estou em crise. Não, aqui a terra está seca, a terra está árida, não dá para plantar, não dá para cultivar, muito menos colher. Mas Deus está dizendo: se tu não descer ao Egito, ou seja, se tu não trocar os teus valores, se tu não trocar a tua identidade, se tu não trocar a marca da promessa que está dentro de ti, eu vou te honrar no lugar aonde você está perecendo, aonde você está sofrendo. Eu vou te honrar e você nem imagina o quanto. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Toma posse. É no lugar da vergonha que Deus vai trazer o maior milagre na tua história e na tua vida. Irmão Kevin, o meu comércio está fechando porque a crise veio para derrubar, fechar a porta do meu comércio. Eu tomo a unção de Deus para liberar essa palavra sobre os empresários da igreja do Senhor Jesus, que foram abençoados por Deus, que ajudam a obra de Deus. Eu quero liberar essa palavra para você. A tua empresa não vai fechar, não. O teu comércio não vai fechar, não. A tua loja não vai fechar também, não. Aqueles que têm trabalhos informais, eu quero dizer, se a porta fechou no tempo da crise, se você não negar os teus valores, Deus vai te honrar com uma porta maior. Só quem acredita nisso, adora a Deus nessa noite. Aleluia.
Ele está dizendo: habita na terra que eu te disser. Habita na terra que eu te falei. Terceiro, encerro agora. A crise também vem para que eu e você possa seguir a orientação de Deus. Tinha muita gente, pastor Valderez e meus amados irmãos, com o ego inchado. Eu posso, eu tenho, o meu dinheiro é tudo, a minha empresa é tudo, tudo e tudo. E Deus estava segundo o último plano. Aí Deus traz esse momento de crise e te mostra: você não é nada, eu não sou nada. Se você não seguir a minha orientação, você não passa de uma pessoa rica. Há uma diferença de ser rico e de ser próspero. Porque a prosperidade vem de Deus. O Senhor está dizendo: é aí que eu vou te honrar. Se tu não trocar os valores, e se você ouvir as minhas orientações, o que que tem de fato? A Bíblia diz: Isaac, obedeça a minha voz, guarda o meu mandamento, os meus preceitos, estatutos e leis. Crava no teu peito, e que eles sejam o teu guia em todo o tempo. Termino agora. E a Bíblia diz, versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra. Meu Deus. Isaac semeou na terra onde ninguém queria plantar, nem ele mesmo. Por quê? Porque Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Amém? E Deus, sendo onisciente, sabendo tudo que se passa no coração do homem, esquadrinhando o coração do homem, sabia que, hora ou outra, ele teria o desejo de descer o Egito. Nem mesmo Isaac acreditou, nem mesmo eu e você acredita. Mas nós temos que crer, porque nós andamos pela fé e não por vista. A Bíblia diz que e semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor abençoava. Eu vou ser ousado. Eu vou ser ousado nessa noite, porque eu sei a quem eu sirvo. 2020 não acabou. Um certo judeu ouviu a expressão 2020 acabou. Ele olhou irado para quem soltou aquela expressão e disse: como pode, se Yahvé todos os dias nos dar a oportunidade de viver, e vocês estão jogando fora a oportunidade que resta? Nós possamos aprender com esse judeu o seguinte: que todo dia é dia de vencermos, todo dia é dia do Senhor abençoar o seu povo, e nada está perdido. Não engavete os planos, acredite e tenha fé, porque na mesma terra aonde está seca é que Deus vai te prosperar. A crise e os seus ensinamentos, e eu creio que nós vamos sair dessa crise bem instruídos por Deus e confiando na sua potente mão. Ainda que o fruto da oliveira minta, a figueira não produza, nem haja mantimento na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe nessa noite. Guarde essa palavra no seu coração.